Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma noção que o Carl Sagan deixou pra gente e que é bastante interessante e está presente nesse livro aqui. Se for possível, procure esse livro aqui, Pálido Ponto Azul. É muito interessante. E eu quero então conversar um pouco com vocês sobre a noção que ele traz referente a pessoas, seres vivos, seres inteligentes que possam estar fora do nosso planeta e nos observando com uma sonda. Então depois da vinheta eu volto e a gente vai conversar sobre esse assunto bastante interessante. Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao canal Ciência Química e hoje então eu quero conversar sobre uma ideia do grande Carl Sagan, né, um dos mais influentes divulgadores de ciência que nós já tivemos, né? Mas antes então, quero pedir se for possível vocês curtirem o vídeo já, né? Compartilharem e deixem escrito aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessa teoria, dessa ideia do Carl Sagan, né? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque a gente tem vídeos sobre curiosidade científica todas as segundas-feiras e também agora nós vamos ter um novo quadro que é referente à resposta para dúvidas referentes às ciências e características do meio acadêmico, né? Então, quinta-feira sim, quinta-feira não, eu vou começar a fazer esses quadros de resposta, né? Mas vamos deixar então de enrolação e vamos conversar um pouco sobre o que o Carl Sagan queria dizer nesse livro tão legal que é o Pálido Ponto Azul. Notem que é um nome bastante poético, né? Pálido Ponto Azul. E o livro tem esse nome porque na década de 90 o Carl Sagan foi convidado a dar uma última olhada para o sistema solar quando o telescópio Hubble estava saindo dos nossos limites aqui do sistema solar. E ele teve a brilhante ideia de pedir para o satélite virar na direção da Terra e fotografar, né? Então você vê uma foto, eu vou ver se eu encontro ela para colocar aqui pra gente, né? Mas você vê o Sol e um pequeno pontinho pálido, que é o brilho do Sol na Terra, né? Então você consegue ver um pontinho pálido que é de onde está vindo aquele satélite, né? Onde tem aquela vida, né? Que até então a gente sabe que só tem vida no planeta Terra, né? Mas é ali, naquele pálido ponto azul, esse nome extremamente poético é onde encerra a vida, né? Então, assim, é um livro muito legal e que, quando eu vi ele pela primeira vez, realmente o nome me chamou muita atenção, né? Eu tive muita vontade de ler o livro por causa dessa poesia que tem ali dentro, né? Do nome, no caso. E um dos fatos mais interessantes que tem no livro é quando ele começa a falar sobre uma possibilidade que os alienígenas, por exemplo, se existissem alienígenas, né? A possibilidade que eles teriam para conseguir ver nós aqui, né? Que é com a utilização de sondas, né? Uma probe, como por exemplo é o Hubble, né? É um satélite que ele vai percorrendo o universo em busca de informações, né? Então, se a gente faz isso, provavelmente uma outra civilização inteligente que conseguiu desenvolver tecnologia semelhante à nossa poderia ter enviado alguns milhões de anos, ou mesmo há poucos anos, né? Algumas centenas de anos, uma sonda que pudesse percorrer grandes distâncias no universo e ter chegado aqui no sistema solar, né? Então ele cria essa possibilidade. Ele não quer dizer que realmente exista civilizações fora da Terra, mas ele cria essa possibilidade de interpretar uma visão externa do planeta, né? E o que ele faz? Ele faz uma análise bastante semelhante a como a gente observa um sistema biológico quando olhamos pelo microscópio, né? Então imagina, você tem uma visão muito ampla e panorâmica da situação, né? Então você olha para o sistema e você consegue ver o que? Você consegue ver que o sistema ele não é estático, mas ele tem modificações com o tempo, né? Então você não está olhando simplesmente para uma rocha, mas sim algo dinâmico, né? Então o planeta Terra seria algo dinâmico quando alguém olhasse de fora, né? Principalmente pela existência das cidades,
que de dia elas são apagadas, mas à noite elas acendem luzes, né? Então você consegue ver do espaço as luzes acesas das cidades. Isso seria algo que chamaria atenção de olhares externos, né? Então você conseguiria ver todo um sistema se iluminando, né? E aí ele começa a trabalhar com a ideia dessa probe começar a ter zoom, né? Então você começa a ver o sistema com uma visualização superior, só que mais focada, né? Então você começa a ver, por exemplo, o crescimento das cidades, né? Onde regiões que não eram urbanizadas começam a se tornar mais urbanizadas, né? Então você começa a ver regiões asfaltadas, regiões que são baseadas, por exemplo, em cimento, né, como prédios, casas, né? Então você começa a ver que esse sistema dinâmico ele também se altera de tamanho, né? Então os rios por onde essas luzes podem passar, eles começam a ser alterados, né? E depois o que eles começam a fazer, né? Essa probe ela começa a notar que existe a movimentação de alguns seres pequenininhos, né? E aí que vem a genialidade do Carl Sagan, né? Que é o seguinte, esses serizinhos que se movimentam, né? São o quê? São os carros, são os meios de transporte, né? Então imagina, a sonda, ela teria visto primeiro um sistema que se ilumina, ou seja, é um sistema dinâmico. Depois ela percebe que esse sistema com o tempo vai aumentando de tamanho. E sobre esse sistema nós temos então o que? Nós temos vários serizinhos que se locomovem, né? Então é uma ideia do que? É uma ideia de um sistema simbiótico, né? É como, por exemplo, o crescimento de uma floresta com os seres dentro dela, né? E aí entra mais uma observação simbiótica, né? Que é a seguinte: ele olha para esses serizinhos que se movem, que são os meios de transporte, e vira e mexe, você tem o que? O adentramento de outros seres menores dentro desses sistemas de locomoção, né? Que são, no caso a gente sabe que são seres humanos que dirigem os carros, né? Mas para essa probe, na realidade, esses seres são simbióticos, né? Ou que podem ser parasitas, né? Então ele traz essa ideia de que, de repente, quem está olhando de fora encare o planeta Terra como um planeta dinâmico, um planeta crescendo, um planeta que tem um sistema de vida bastante peculiar, né? Então, como se fosse baseado muitas vezes no crescimento não só de vegetação, mas também um crescimento baseado na parte sólida, né? Na parte sedimentar, na parte de cimento, né? Então você tem o crescimento das cidades e de repente uma civilização não tem necessidade de um sistema baseado em urbanização, né? Talvez eles possam viver num sistema semelhante às florestas, né? Não tem necessidade de construir casas, né? Algum sistema que seja completamente diferente do nosso, né? Eles têm desenvolvimento tecnológico, mas não necessariamente precisam construir cidades, né? E aí o que acontece? Você olha para a Terra de uma forma mais focada e você consegue ver então o movimento desses carros, que a gente sabe que são carros, mas que para eles esses são os seres dominantes da Terra, né? O que seriam os humanos, na realidade eles encaram como sendo os carros, né? E nós, seres humanos, na realidade somos os parasitas desses seres, né? Ou seres simbióticos, né? Que dependem desses outros seres, né? Então ele traz essa ideia bastante interessante sobre a dinâmica de um planeta e como uma outra civilização pode enxergar. A gente acredita que muitas vezes se existir uma outra civilização, ela vai buscar algo semelhante a ela, um ser semelhante a ela, né? Então, por exemplo, um ser humano. Mas como ela não consegue se deslocar até o planeta, ela manda uma probe, né? Um satélite, por exemplo. E esse satélite consegue somente observar formas que possuem luz, por exemplo, né? Um carro possui luz, né? Um carro metálico bate o sol, reflete luz, né? E ali você consegue ver que esses seres, né, vamos colocar entre aspas, são dominantes no mundo, né? Então, todos os lugares do mundo você vê esses seres que são meios de transporte, né? Que emitem luz, emitem calor, né? Então eles conseguem perceber que esses seres são dominantes do planeta, né? E que aqueles que são os construtores, na realidade,
desses automóveis, né, na realidade são parasitas. Então, às vezes a gente fica imaginando que uma civilização está procurando um ser semelhante a ela, mas na realidade, quando ela observa isso, aquele ser pode ser encarado como um parasita. Se vocês puderem, comentem aqui embaixo se vocês acham isso interessante. Procurem esse livro, né, Pálido Ponto Azul. Ele é muito interessante, é um livro de divulgação científica muito legal do Carl Sagan, né? Esse aqui é o da Companhia das Letras, né? E vale muito a pena, viu, gente? Não é um livro muito grande, né? Ele tem ilustrações bem bonitas dentro dele, né? Como, por exemplo, coisas do sistema solar e tal, né? Isso aqui, no caso, deve ser uma lua de Júpiter ou Saturno. Agora eu não me lembro, né? Mas tem as galáxias. É um livro que vale muito a pena para quem tem interesse na parte de divulgação científica, principalmente na área de astrofísica, né? Não é um livro caro e vale muito a pena investir. Esse aqui é a segunda edição dele, de 2019, e ele tem um total de 331 páginas. Não é um livro difícil de ler, inclusive, é um livro muito legal. Então, se alguém puder ler esse livro para poder um dia fazer uma discussão científica, é algo muito válido. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.